Oi, boa tarde a todos. Bom, eu sou a Thelma, sou uma das fundadoras aí da EcoSol. Eu aqui, ó, pequenininha do lado. Sou engenheira eletricista, especialista na área aí de energias renováveis, mestranda no setor. E toco aí, faço toda a parte de gestão técnico-comercial da empresa. Então, a gente resolveu aqui hoje, eu, a Camila e a Kelly, as duas são responsáveis pelo suporte técnico, tá? Então, a gente resolveu juntar algumas informações aí de clientes, algumas dúvidas para esclarecer e passar para vocês e tentar detalhar mais tecnicamente, né, como que funciona. Esse vai ser o nosso primeiro webinar ao vivo, tá? Peço desculpas se a gente tiver algum imprevisto, alguma coisa, a gente está aprendendo aí ainda e a gente fica aberto para vocês perguntarem o que precisarem. Podem mandar pergunta durante, depois, que a gente vai falando com vocês, tá? A gente está muito feliz de compartilhar, tá, esse conhecimento com vocês e a gente tentou pegar as principais dúvidas e trazer aqui para resolver. E a primeira, a que tem questionamento em todas as áreas, no comercial, no técnico, em tudo, é o famoso quantas placas cabem nesse inversor. Então, por isso que a gente colocou, né, como nosso primeiro webinário, o como fazer dimensionamento nos inversores da EcoSolis, justamente para vocês entenderem o que tem por trás desse quantas placas cabem nesse inversor, porque a gente sempre acha essa resposta um pouco mais complexa do que ela realmente pode parecer. A gente sempre tem esse receio, a gente sempre tenta, não depende, porque depende de vários fatores. E é esses fatores que a gente quer apresentar para vocês aqui. Tá? Então, a Kelly e a Camila, elas vão entrar bem nessa parte teórica, vão explicar para todos nós ali como que funciona essa parte do dimensionamento, todos os cálculos que a gente tem que fazer por trás. E daí, no final, a gente vai apresentar uma planilha, tá? Que tem todos esses cálculos já embutidos nela. Vocês vão, na verdade, aqui no webinário com a gente entender como fazer e a gente vai entregar um material depois para vocês poderem ter isso automático com vocês de uma forma mais fácil. Quem não tiver deixado o e-mail já com a gente, deixa um e-mail aí no comentário, que daí depois a gente vai encaminhar a planilha também. Beleza? Então, vou deixar agora com a Camila e com a Kelly para elas se apresentarem e para a gente iniciar aí a apresentação com vocês. Vamos lá, meninas. Então, pessoal, meu nome é Kelly, eu sou engenheira de controle de automação pela UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eu trabalho junto com a Camila no suporte técnico, atendendo, acho que a maioria de vocês que está assistindo hoje. Oi, pessoal, meu nome é Camila, também sou engenheira eletricista, sou formada na UFPR e trabalho com a Kelly no suporte. Com certeza vocês devem já ter conversado comigo, com ela, pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone. Então, o que vocês precisarem e o que vocês precisam, a gente está disponível para vocês. Então, eu vou começar a apresentação ali. Então, né, o nosso assunto de hoje é como fazer dimensionamento em inversor EcoSolis. Só colocando aqui uma coisinha, o pessoal está reclamando que está muito ruidoso. Vou pedir, então, vamos deixar só quem está fazendo a apresentação, deixa o áudio ligado, o microfone ligado, que a maior reclamação ali do pessoal é o ruído no microfone. Ó, eu vou desligar, a Kelly desliga, daí o pessoal dá um ok lá se melhorou o telefone, o microfone. Pronto, só tá o meu. Beleza, então tá. Vou falar de novo, beleza? Então tá. Vamos começar então a apresentação. Como fazer dimensionamento em inversor EcoSolis. Então, pessoal, iniciando. Inicialmente, você precisará ter em mãos as seguintes informações. Então, são 3 informações que a gente precisa ter. No caso, os catálogos, que a gente também pode chamar de datasheet, seriam os catálogos do módulo fotovoltaico que você vai escolher, né, para o seu sistema, e o inversor, o catálogo do inversor, no caso, né, o inversor EcoSolis que você gostaria de utilizar na sua instalação.
Outra informação importante é a temperatura ambiente do local da instalação do sistema. Então, você precisa saber a temperatura mínima e a temperatura máxima do local da instalação. E também a potência desejada, em quilowatt pico. Essas são as 3 informações importantes, né, que a gente precisa para poder iniciar como dimensionar o sistema. Referente ao catálogo do módulo. Ali a gente listou, né, as informações mais importantes que você precisa verificar no catálogo do módulo. Então, seria a potência máxima do módulo fotovoltaico, a tensão de circuito aberto, a tensão máxima de operação do módulo, a corrente de curto-circuito e os coeficientes, o de variação de tensão pela temperatura e o de variação de corrente pela temperatura. A gente tem um exemplo agora de um módulo fotovoltaico que a gente utiliza na EcoSolis. Então, ali no catálogo, no datasheet do módulo, ele te mostra ali todas as informações necessárias. Ali, se vocês verem, a gente já direcionou para o módulo de 370 watts, que a gente vai utilizar depois. Então, a potência máxima, 370, ali tem a corrente curto-circuito, a tensão de circuito aberto, que a gente vai utilizar, a tensão máxima e os coeficientes ali na parte de baixo, que a gente falou anteriormente. E é importante se atentar que as informações que você vai utilizar do catálogo do módulo é a parte do STC, que é a irradiação de 1000 watts por metro quadrado, a temperatura da célula de 25 graus Celsius. Agora, um pouquinho sobre o catálogo do inversor. Então, as informações importantes do catálogo do inversor seria a tensão mínima, a tensão máxima, suportada pelo inversor, a faixa de operação do MPPT, a corrente máxima suportada e a potência nominal do equipamento. Aqui a gente tem um exemplo também do catálogo do módulo do inversor. A gente já direcionou para o Ecos 2000 Plus, que a gente vai estar mostrando para vocês depois. Então, ali, tensão CC de partida, que no caso é a tensão CC mínima, o V mínimo, a máxima tensão CC, a corrente CC máxima, a faixa de operação do MPPT e também a potência nominal de saída. Tudo isso tem que ter ali no datasheet, né, para a gente poder, posteriormente, fazer os cálculos necessários. Aí, agora chegou numa parte importante, referente à temperatura ambiente. Como já diz ali, né, a temperatura é muito importante no cálculo, pessoal. A temperatura, ela é inversamente proporcional à tensão fornecida pelos módulos. Então, quanto menor a temperatura do local de instalação do seu sistema, maior vai ser essa tensão que é fornecida para o inversor. Então, tem que tomar cuidado nessa parte. Por exemplo, se você dimensiona um sistema que às vezes você consegue instalar no Nordeste, talvez aqui para o Sul, como aqui a temperatura mínima é bem inferior, de vez em quando, né? Aqui em Curitiba nem se fala. Então, talvez algo que você dimensione lá para cima, aqui não daria certo. Talvez teria que tirar alguns módulos, refazer os cálculos. Então, um exemplo ali é a temperatura mínima ambiente, de 0 graus, e a máxima de 50 graus. Até eu queria colocar um ponto aqui de mostrar a importância dessa temperatura ambiente, porque a gente, na prática, né, das dúvidas dos clientes, a gente já teve situações de clientes que não levou em consideração a temperatura ambiente, instalou o inversor funcionou. Ele vai funcionar, tá, pessoal? Quando a temperatura estiver normal, não estiver muito baixa. E daí, quando chegou no inverno, começou a dar todo dia de manhã, o inversor começou a ativar a proteção dele.
E aí o cliente não sabia o porquê, o que estava acontecendo. Aí a gente entendeu que era isso que estava acontecendo. A temperatura dele estava abaixo de 10 graus nesses dias pela manhã, a tensão do módulo dele ficou maior e daí ativava a proteção no inversor. Então, por isso que é importante, porque às vezes a gente pode até ligar lá e funcionar o inversor, mas vai ter uma época do ano que ele pode ativar a proteção e a gente pode ter uma queda de rendimento. Aí, se a análise se a queda de rendimento é pouco, é muito, vai depender do projetista mesmo. Mas é importante levar a temperatura em consideração aí, tá, pessoal? Pode continuar. Eu acho que a gente sumiu ali, tá? Pode continuar. Continua aí Não, que eu já ali arrumo. Continua aí que eu já arrumo lá. Beleza. Então, referente à potência desejada, né? Que a gente tem que verificar qual será. Então, como escolher essa potência para o meu sistema? Você, basicamente, vai verificar o consumo do local da instalação, da casa, do prédio, enfim, de onde você vai instalar, do consumo em quilowatt-horas. Então, esse consumo você vai pegar onde? A partir das faturas de energia do local da instalação. Então, ali a gente colocou, só para demonstrar, o histórico de consumo de um apartamento, de uma casa ali, demonstrando os 12 meses, né? Que é isso que você vai precisar pegar. Os 12 meses, fazer a somatória, né, desse consumo e dividir por 12 para você ter uma média qual é o consumo médio da instalação, para você conseguir ter uma noção de qual que é o tamanho do sistema que você tem nesse local. Então, acho que agora vamos partir para o exemplo. A gente colocou ali alguns valores para a gente conseguir começar a fazer os cálculos, né, com vocês, para a gente ter uma noção melhor de como chegar, né, a gente consegue sim fazer um sistema desse tamanho, com esse inversor e com esse módulo. Então, o módulo fotovoltaico que a gente vai exemplificar ali, mostrar é o de 370 watts. O inversor EcoSolis que a gente gostaria de utilizar é o Ecos 2000 Plus, e a potência desejada, então, no caso, seria 2,22 kW-pico, que no caso ali no histórico, se você fizer a soma, dividir por 12, é isso, só, né, para continuar. E a temperatura mínima, no caso, 0 graus, a mínima, e a máxima de 50 graus. Camila, vou colocar mais um adendo, que teve alguém ali que perguntou para a gente se a temperatura, deixa eu só buscar aqui de volta, a temperatura máxima não é a de operação do módulo? Não, nesse caso a gente utiliza a temperatura máxima local, tá? Até a Camila pode continuar isso, mas é a máxima do local. Você pega a estatística da temperatura do local e coloca temperatura mínima que esse local já chegou, né, e a temperatura máxima, para poder fazer essa análise. Isso. Beleza. Então, agora a gente vai fazer a parte do cálculo. Então, assim, a gente já determinou uma potência de 2,22 kW-pico para o nosso sistema. E a gente já escolheu que a gente vai utilizar o módulo de 370 watts. Se você dividir essa potência do módulo, a gente vai ter, então, uma quantidade de 6 módulos de 370 watts. Agora, a gente consegue utilizar, então, 6 módulos de 370 watts no nosso inversor Ecos 2000 Plus. A gente tem alguns pontos que a gente vai precisar verificar. Então, assim, primeiro, esses módulos vão estar instalados na mesma orientação no telhado. Às vezes você não tem uma área suficiente de telhado para deixar todos esses módulos na mesma água do telhado. Se você precisar dividir essa quantidade de módulos em 2 faces do telhado, você vai precisar instalar por 2 strings, separar essa string em 2, para não perder muita eficiência do teu sistema. Então, nesse caso, a gente vai considerar que esses 6 módulos de 370, eles vão estar ligados em série, e eles vão ser instalados na mesma água do telhado.
vão estar todos na mesma face. Então, a gente pode ligar todos eles em uma entrada do inversor. A gente pode colocar todos eles em série em uma entrada só. Então, nesse caso, inicialmente, por essas características de entrada, a gente poderia utilizar o Ecos 2000 Plus, porque ele tem uma entrada e a potência nominal dele é de 2 kW, que está bem próxima da potência do arranjo, de 2,22 kW-pico. Essa potência que a gente escolheu, ela está um pouquinho mais acima, tá, da potência nominal desse inversor, mas não tem problema. A gente vai ver ali na parte de cálculo que essa sobrepotência o inversor vai aceitar. Kelly, mais uma interrupção. Eu estou vendo aqui que o pessoal está com bastante dúvida nessa questão da temperatura, tá? Gente, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre a temperatura na hora que a gente colocar, daí eu vou dar uma geral aqui em todas as perguntas e vou tentar ir respondendo. O que eu não responder agora a gente responde no final, tá bom? Beleza. Espera lá. Então tá. Então, passando ali para o próximo slide, que vem a primeira equação que usar. Nessa equação, a gente vai calcular a tensão de circuito aberto da string. Como que a gente calcula essa tensão de circuito aberto? A gente vai pegar simplesmente a tensão de circuito aberto do módulo, de um módulo, e multiplicar pela quantidade de módulos. Isso porque a nossa configuração em série, a tensão ela vai se somar módulo a módulo. Então, se a gente fizer essa conta, esse valor de tensão, ele tem que ficar menor do que a tensão máxima permitida pelo inversor. Então, quando a gente cheat do módulo, então a gente vai pegar a tensão de circuito aberto, VOC, que aparece no datasheet, que é o valor de 40,3 volts. Pessoal, esse aqui, valor... mais uma interrupção. Aqui é importante pegar o circuito aberto, tá? Sempre eles utilizam a tensão máxima. Mas a tensão que o inversor recebe é a tensão do circuito aberto, porque quando ele está recebendo essa tensão, ele ainda não fechou o circuito, ainda não está gerando energia. Então, é essa tensão que vai importar na hora da análise, tá? Por isso que a gente está utilizando essa tensão do circuito aberto. Isso, como a Thelma falou, vocês vão ver que a gente está pegando os valores maiores do módulo, que é a maior tensão e a maior corrente. No caso, a maior tensão é a tensão de circuito aberto e a maior corrente é a corrente de curto-circuito, que a gente vai ver mais para frente ali. Então, continuando ali, a gente vai multiplicar a quantidade de módulos, que são 6, pelo valor da tensão do circuito aberto, que é 48,3. Essa conta, no final, vai dar 289,8 volts. E está dentro do limite do nosso inversor, que é 480 volts. Então, esse quesito está ok. Vamos para o próximo. A segunda equação. A gente vai fazer agora o cálculo da tensão do circuito aberto de novo, mas para a temperatura mínima, que é a que a gente tinha comentado. Então, essa é a fórmula para calcular a tensão do circuito aberto para a temperatura mínima, e, obviamente, ela tem que estar dentro da tensão máxima do inversor de novo. Então, vamos aplicar os valores. Aqui, a gente vai, ali no lugar do CV, é o coeficiente de tensão. Então, no catálogo do módulo, a gente tem que o coeficiente de temperatura para a tensão de circuito aberto é menos 0,29%. Então, ali na fórmula, a gente já, como ele estava em porcento no datasheet, a gente já dividiu ele por 100 ali na fórmula. Então, vai ser, é importante sempre colocar o sinal de menos, porque senão a tensão, ela não vai ficar maior no final do cálculo, tá? Então, a gente vai colocar ali, menos 0,0029, vezes a tensão de circuito aberto da string, que a gente já calculou no slide anterior, que é 289,8. Isso a gente vai multiplicar pela diferença de temperatura, que é 0 graus, no nosso caso, que a gente considerou 0, a temperatura mínima, menos 25 graus. Tá?
E daí, isso a gente vai somar com a tensão do circuito aberto da string. Isso tudo vai dar 310 volts, 310,81 volts. E está dentro do limite do inversor, que é 480 volts. Pode ver, pessoal, que a tensão resultante aumentou com a menor temperatura. Então, o 289, que a gente tinha calculado antes, ele era para 25 graus. Agora, para 0 graus, essa tensão ficou em 310 volts. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa adequação para a temperatura, porque, como vocês podem ver no catálogo do módulo, todos aqueles dados que estão ali, de tensão, corrente, etc., são para 25 graus, mas a gente nem sempre está a 25 graus Celsius. Então, a gente tem que fazer essa adequação para o máximo e mínimo. O pessoal aí do norte, nordeste, centro-oeste, eles não têm esse problema, né? Eles não têm essa temperatura mínima. O problema é a gente aqui do sul. A gente aqui chega a zero, chega abaixo de zero, e o pessoal pode perder uma geração por uma bobeirinha, né? Então, é importante. Para quem tem acima, normalmente ali, Kelly, acima de quanto? 10, 15 graus mínimo já não faz tanto aumento, né? Isso, 10 a 15 graus, já não faz tanta diferença. Então, quem tem isso como mínimo já não vai fazer tanta diferença. Quem já abaixo disso, é importante fazer essa análise aí. Isso mesmo. Então, você sempre vai pegar a temperatura mínima da sua região, que você vai instalar o seu sistema. Geralmente tem sites meteorológicos, esse valor você pode consultar para colocar tanto para o mínimo quanto para o máximo, tá? Então, vamos para o próximo. A terceira equação, a gente está vendo sobre tensão, de novo, mas agora é a tensão máxima da string com o inversor em operação, ou seja, com ele gerando energia, tem corrente circulando. Então, essa tensão máxima, ela vai ser resultante da tensão máxima do módulo, vezes a quantidade de módulos. E esse valor resultante, ele tem que estar dentro da tensão mínima do MPPT, e a tensão máxima do MPPT. Vamos ver se pelos valores se aplica. Então, lá no datasheet do módulo, a gente vai pegar a tensão máxima, VMPP, que está escrito ali, que é 39,3 volts. Isso vezes 6, que é a quantidade de módulos, vai dar 235,8 volts. Que está dentro da faixa do inversor, porque o mínimo dele é 180 e o máximo 480. A gente sempre indica para, de preferência, ficar dentro dessa faixa. Não quer dizer que o inversor não vá funcionar fora dessa faixa, mas essa é a faixa mais indicada para você projetar o seu sistema. E podem reparar que agora que a gente fechou o circuito, que a gente está tendo geração, né, que a gente já está analisando o MPPT, a gente já não usa mais a tensão, a gente já está utilizando a tensão máxima ali. Tem um pessoal perguntando o que acontece quando coloca a tensão maior que essa, a gente passa. O inversor vai ativar a proteção. A queima mesmo do inversor, e daí teria que mandar ele para assistência. Então, a última equação em relação à corrente. A gente está considerando a corrente de curto-circuito da string, que é a corrente máxima, né? O que é a corrente da string? Ela é basicamente a corrente de curto-circuito do módulo, porque como eles estão ligados em série, a corrente é a mesma, ela não vai se somar. Quem se soma é só a tensão. Então, geralmente, a gente considera essa corrente multiplicada por um fator. Aqui a gente está usando um fator de 1,15. Esse fator, ele geralmente é informado pelo fabricante do módulo fotovoltaico. É difícil ter no datasheet, geralmente vai ter no manual mesmo. Ou algum material de dimensionamento que ele tenha, tá? Então, nesse caso, a gente vai utilizar 1,15, mas você sempre tem que verificar com base no fabricante do módulo que você vai utilizar. Então, esse fator de 1,15 vezes a corrente curto-circuito da string tem que estar dentro da corrente máxima do inversor. Então, vamos ver ali os valores. Ali na tabela do datasheet do módulo, a gente vai pegar a corrente do curto-circuito ISC, que é 9,85 amperes. Essa corrente vezes o fator de 1,15
dá 11,33 amperes dentro do limite do inversor de 11,5, tá? Então, essa é a última fórmula, mas pode fazer a correção de temperatura para a corrente, que é a mesma fórmula da tensão, só que ao invés de ali você considerar a temperatura mínima, você vai considerar a temperatura máxima para saber a corrente máxima. E no caso das fórmulas, seriam essas. Agora, a gente tem uma planilha de dimensionamento que considera tudo isso, e mais alguns detalhes que você pode mexer ali na planilha para que ela faça todo esse cálculo e te dê ali quais inversores você pode utilizar o arranjo que você está considerando. Kelly, até teve um comentário ali que o pessoal comentou, multiplica, divide, faz não sei o que, daí você acha a tensão correta, faz um monte de coisa. Daí que você vai achar. E realmente, gente, por isso que eu comentei no começo, quando a pergunta é quantas placas vai nesse inversor, por isso que tem o depende, tá? Depende do módulo que está usando, depende das características desse módulo. Os fabricantes não têm as mesmas características, às vezes são parecidas, às vezes muda um pouco, depende do lugar, então depende de muita coisa. Por isso que a gente quis, né, passar esses dados para vocês. Tem bastante coisa por trás para poder saber quantos painéis que vai caber em cada inversor aí. Pode continuar da planilha, Kelly. Então, acho que dá para a gente abrir a planilha agora, né, Thelma? E a gente pode colocar os mesmos valores que a gente considerou ali do módulo na nossa planilha, que é a mesma planilha que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, Thelma, quando você estiver aparecendo aí... Pode falar. Já. Tá. Então, primeiro ali a gente vai colocar os dados referente ao arranjo, que é referente ao arranjo fotovoltaico, tá? Então, quantos módulos em série a gente está considerando? 6. O número de strings é uma só, né? A menor temperatura ambiente vai ser 0, e a maior temperatura ambiente é 50. Referente ao módulo fotovoltaico. O modelo, no caso do nosso inversor, pode ser de 370 watts, né? Que você vai preencher com o nome do modelo do módulo que você está utilizando. A potência 370. A tensão de circuito aberto aqui é 48,3. A tensão máxima de operação é 39,3. A corrente de curto-circuito é 9,85. A corrente máxima de operação é 9,41. O coeficiente de variação de tensão pela temperatura é menos 0,29. Não esqueçam de colocar o menos, tá? O coeficiente de variação de corrente pela temperatura é 0,05. E ali embaixo tem alguns fatores de utilização mínima e máxima. Esses fatores a gente pode deixar entre 80% e 135%. É o que a gente geralmente indica, tá? Vocês colocarem. Mas o que significa exatamente isso? Significa, assim, que você está colocando um limite de potência do teu sistema. Então, o teu arranjo, ele necessariamente tem que estar dentro desses 80% a 135% de potência, que é a relação da potência instalada que você está colocando, no nosso caso de 2,22 kW, pela potência nominal do inversor. Então, ali do lado, embaixo também, desse fator de utilização, tem uma margem de segurança por string, em volts. Essa margem é somente uma quantidade de tensão que você quer deixar de sobra para não ficar muito próximo da tensão máxima do inversor, tá? Então, beleza, a gente preencheu todos os dados. Aí, ali na tabela do lado, onde está escrito o resultado, a gente tem os inversores que vão comportar o sistema que a gente colocou e que não vão comportar. Os que estão marcados em X são os que não vão aceitar essa configuração. No caso, vocês podem ver que são os inversores maiores, que é de 30K, 60K, e o 10, o 12, 16, 220.
esses inversores não vão suportar porque não atingiu o mínimo para eles funcionarem, tá? E os de cima, que estão ali não otimizados e ideal, você pode instalar neles. A única diferença é que o ideal, ele está dentro da faixa que você estabeleceu, de 80% a 135%. E o não otimizado está fora dessa faixa. Então, o inversor vai funcionar, mas ele não está dentro da faixa que você estabeleceu para ele de otimização. Então, vocês podem ver que o ideal que apareceu para a gente é o Ecos 2000 Plus, que a gente já estava considerando. Então, ali do lado, quando está escrito ali, selecione o inversor ideal. Se a gente selecionar ali o Ecos 2000 Plus, ele vai indicar que o nosso sistema está dando uma sobrepotência de 11%. Então, o que isso quer dizer? Que a nossa potência do arranjo está 11% maior do que a potência nominal do inversor, tá? Ali embaixo tem a potência instalada, que é 2,22, e o total de módulos, que são 6. E daí, ali por último, tem a sobra em volts da string. Então, no caso, a gente está com uma sobra de 169 volts, tá? Ali você tem o que você pode aumentar, né? Talvez no teu arranjo, para 10. Agora, a gente vai ver que foi meio que ao contrário. Os inversores menores, eles não suportam, porque a tensão muito alta, que o inversor não suporta. E para os inversores lá embaixo, que está como não otimizado, atingiu o mínimo. Ainda não chegou na faixa que a gente colocou de otimização, mas pelo menos já atingiu o mínimo para utilizar com esses inversores. E ali no quadro de selecione inversor ideal, vai aparecer uma observação para o inversor que está selecionado. Como a gente seleciona os 2000 Plus, vai aparecer ali embaixo na observação, reduz a quantidade de módulos em série, tá? Então, ele vai indicar o que fazer para adequar o teu arranjo ao inversor que você escolheu, tá? Então, é basicamente isso, a planilha. Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação à planilha, vocês podem mandar para a gente. Na primeira aba dela também tem uma explicação de tópicos da corrente de curto-circuito, da tensão de circuito aberto, dos fatores de utilização, está bem explicadinho ali, mas se vocês tiverem alguma dúvida, daí pode mandar para a gente, para mim e para a Camila, que a gente explica certinho para você. Então, pessoal, era isso que a gente queria conversar com vocês e passar. A gente vai mandar para todos que estavam inscritos, tá, na transmissão de hoje, essa planilha, a gente vai deixar disponível para vocês ela, e daí o que vocês precisarem, vocês vão tirando dúvidas com a gente no decorrer aí, quando for necessário. Eu vou puxar algumas perguntas agora, meninas, para a gente ir respondendo. Daí eu vou deixar aqui o nosso contato mostrando para vocês e vou pegar algumas aqui. O que a gente não conseguiu? Eu vi que teve bastante pergunta. O que a gente não conseguir responder agora, a gente manda depois para vocês também, tá? Não se preocupem. Mas vamos tentar responder o máximo possível aqui. Daí as meninas vão me ajudando ali. Deixa eu voltar lá. Teve um cliente que perguntou sobre o de 3K, né? Quantos que cabem, porque ele tentou a mais e não conseguiu. Eu vou pedir para a gente fazer juntos na planilha, pode ser? Daí depois a gente faz, porque daí a gente pega o módulo exato que foi utilizado e com todas as informações certinhas, para não ter erro. Tem um cliente que perguntou novamente sobre a temperatura, que a gente está utilizando a temperatura ambiente. Kelly, quer reforçar um pouquinho mais sobre ser a temperatura ambiente e não a temperatura do painel? Sim, então, assim, lá no datasheet, até a Camila comentou que aqueles valores foram feitos pelo parâmetro STC, que é o STC, é o Standard Test Condition. O parâmetro de teste para ter esses valores é que esteja uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Só que como a gente nem sempre está nessa temperatura, aqui, por exemplo, chega a 0 graus, às vezes chega a 30 graus.
no Nordeste também pode chegar até mais do que isso, a gente tem que adequar o nosso cálculo para essas temperaturas. Então, a gente sempre se atenta à temperatura mínima, porque no caso da tensão, ela vai aumentar. Então, a gente considera a temperatura esse cálculo. Só que não é a do módulo, porque o que estava considerado era 25 graus Celsius, temperatura ambiente. Então, a temperatura ambiente da mesma forma, só que, no caso, a temperatura mínima, tá? Então, é por isso que a gente considera a temperatura do módulo. Legal, beleza. Então é ambiente mesmo, tá, pessoal? Não precisam se preocupar com o que vocês vão utilizar. Teve gente que perguntou aqui quais que as marcas que a gente recomenda para o módulo. Olha, hoje a gente está utilizando a da Synergy, mas não tem uma marca recomendada. A marca vai depender se ela entra nas características ali, né, atende as características de tensão e corrente do inversor. O pessoal perguntou da planilha, a gente vai enviar. Daí teve alguém que perguntou ali, olha, mas o inversor, eu posso afirmar que o inversor suporta 35 mais de potência? Tem módulos que ele vai suportar, tem módulos que ele não vai suportar. Você quer falar alguma coisa, Camila, sobre isso? Explicar de novo? Ali a gente recomenda, né? A maioria dos nossos inversores, eles suportam 35% de sobrecarga, mas depende realmente do módulo. Igual a gente, ali na planilha, você consegue colocar as informações, dependendo do módulo, às vezes não é 35%, é isso que eu consigo colocar no inversor. Não, para cada módulo você tem que ali colocar as características mesmo, para a gente ter certeza que essa sobrecarga o inversor aguenta. Mas, por exemplo, dos nossos kits que a gente vende hoje, com o standard de 370 watts, a maioria dos nossos inversores, eles suportam, e é o que a gente também vende, a maioria dos kits, com 35% de sobrecarga. Então, mas como a gente disse, e sempre vai falar, é importante sempre fazer o cálculo para ter certeza dessa sobrecarga no inversor. Pode ser um modelo de painel que não deixe fazer esse 35% de sobrecarga. Aquele modelo suporta só 10%, e o outro modelo vai suportar os 35%. Então, vai depender do módulo, não somente do inversor. Então, não analisem só pela potência, analisem pela tensão e pela corrente, tá? Por mais que seja a mesma coisa, né? Indiretamente, isso é importante. Deixa eu ver. Eu acho que a gente... O nosso Ecos 3000 é um bom exemplo que funciona melhor com módulos maiores, né? Módulos menores, ele não suporta os 35%. Mas daí a gente vai passar, o pessoal está perguntando da planilha, tudo a gente vai passar no e-mail. Quem não tem o cadastro lá, manda o cadastro, pode mandar aqui para a gente... Pode mandar nesse e-mail até aí que está na tela agora, que daí a gente responde com... mandem no e-mail. Com a planilha, e o webinário vai ficar disponível, sim. A gente vai deixar essa apresentação e também vamos fazer uma forma dela mais direta para vocês terem aí quando precisarem. Beleza? Acho que era isso, né, meninas? Tem uma pergunta legal até que eu vi aqui do Ronaldo Long. Ele perguntou, cabe a utilização de um arranjo sério em paralelo para adequar essa questão de tensão? Então, assim, se você for ver a característica do módulo que é mais utilizado no mercado, que é em torno de 300, 400 watts, ele tem uma corrente em torno de 9 amperes, né? Como a gente viu ali no nosso datasheet. Se você coloca em paralelo, essa corrente ela vai se somar, e daí, no caso, vai dar 18 amperes, por exemplo. Só que a maior parte dos inversores não suporta essa corrente em uma string, então só tem que cuidar com isso. Se você tiver um módulo, por exemplo, de 150 watts, que é mais difícil de encontrar, mas ele tem uma corrente menor, talvez, se você colocar em paralelo, fique dentro da corrente máxima do inversor, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque daí, nesse caso, a corrente vai se somar. Apesar de você baixar a tensão, a corrente vai se somar e pode ultrapassar o limite do inversor, tá bom? Por isso que a gente bateu bastante nessa tecla. Analisação e corrente dos dois. Analisem os dois lados. Sempre olhem isso tanto